Tem dias em que a gente prepara tudo com carinho, escolhe a comida, senta o bebê, respira fundo, e mesmo assim, ele simplesmente não come. E naquele instante, enquanto o prato continua quase intacto, aparece um pensamento silencioso que machuca. Será que eu estou falhando como mãe? Se você já sentiu esse aperto no peito na hora da refeição, eu quero te dizer uma coisa antes de qualquer dica. Você não está sozinha. Muitas mães passam exatamente por isso, mesmo que quase ninguém fale sobre essa parte difícil. Hoje eu quero conversar com você sobre algumas verdades que quase ninguém conta quando o bebê não come, e que podem aliviar essa culpa que pesa tanto no coração da gente. Antes de qualquer explicação, eu quero que você respire um pouco, porque quando o bebê não come, a primeira coisa que quase sempre aparece não é a fome dele, é a culpa da mãe. Parece que todo mundo tem uma opinião, um conselho, uma comparação. E no meio disso tudo, a gente começa a acreditar que está fazendo algo errado. Mas essa fase é muito mais comum do que parece. Muitas mães passam por dias, ou até semanas, em que o bebê come pouco, rejeita alimentos ou simplesmente não mostra interesse. E isso não significa que você falhou, que seu bebê está com algum problema ou que você não sabe cuidar dele. Existe uma pressão silenciosa em torno da alimentação infantil. A sensação de que a refeição precisa dar certo todos os dias, de que o prato vazio é sinal de sucesso, e o prato cheio no final é sinal de fracasso. Só que a maternidade real não funciona assim. Tem dias leves, dias difíceis e dias em que nada sai como planejado. Se você já terminou uma refeição cansada, frustrada ou com vontade de chorar, isso não faz de você uma mãe fraca. Faz de você uma mãe humana, que está tentando fazer o melhor que pode. E o fato de você se preocupar já mostra o quanto você ama o seu bebê. Imagina uma cena que talvez já tenha acontecido aí na sua casa. Você prepara a refeição com cuidado, corta tudo pequeno, tenta deixar bonito, senta com o bebê cheia de esperança. Nos primeiros minutos ele até olha, mas logo vira o rosto, fecha a boca, empurra a colher. Você tenta de novo, faz brincadeira, muda o tom de voz, insiste um pouco mais. Aos poucos, o clima vai mudando. O que era um momento simples começa a ficar pesado. Quando termina, sobra comida no prato e sobra um peso dentro de você. A sensação de que algo deu errado. E então, começa o ciclo silencioso. Na próxima refeição, você já senta ansiosa, querendo que dê certo. Sem perceber, a pressão aumenta. Para o bebê e principalmente para você. E muitas vezes o problema nem começa na comida. Começa nesse medo invisível de estar errando, que vai se acumulando refeição após refeição. A primeira coisa que quase ninguém fala é que comer pouco nem sempre significa problema. Muitas mães acreditam que o bebê precisa comer grandes quantidades em todas as refeições para estar bem. Só que o apetite do bebê não funciona assim. Existem dias em que ele vai comer mais, dias em que vai comer menos e dias em que quase não vai se interessar. Às vezes ele está aprendendo a conhecer texturas, cheiros, sensações, tocar, cheirar, brincar com a comida também faz parte do processo. Quando a gente muda o olhar, deixa de pensar só no prato e começa a perceber pequenas conquistas. Um alimento que ele aceitou tocar, uma mordida, um momento mais tranquilo. Nem sempre progresso significa quantidade. Outra verdade importante é que o apetite do bebê muda muito nessa fase. Entre os 6 meses e os 2 anos, ele está descobrindo o mundo, aprendendo novas habilidades, explorando tudo ao redor. Às vezes a atenção dele está em outra coisa, e a comida não é prioridade naquele momento. E isso é normal. Quando a mãe não sabe disso, cada refeição difícil parece um sinal de alerta. Mas muitas vezes, não existe um problema para resolver. Existe apenas uma fase para atravessar. Olhar o bebê ao longo dos dias, e não só em uma refeição específica, ajuda a trazer calma. Também existe algo que quase ninguém percebe, a pressão na hora da refeição. Ela aparece de forma sutil. Só mais um pouquinho. Uma insistência. Um olhar preocupado. Tudo nasce do amor, claro. Mas o bebê sente o clima. Quando o momento fica tenso, ele pode resistir ainda mais. Isso não é para gerar culpa. Quase toda mãe já passou por isso. A diferença começa quando você entende que não precisa lutar para que ele coma. Às vezes, diminuir a pressão já muda completamente a experiência. Quando a mãe relaxa um pouco, o bebê se sente mais seguro para explorar. E aqui vem outra verdade libertadora.
Nem sempre é sobre fome. O bebê pode estar cansado, distraído, curioso com o ambiente, aprendendo algo novo. Às vezes ele simplesmente não está com vontade naquele momento. Isso não significa que você errou ou que ele vai ficar sem se alimentar. O apetite pode aparecer depois. Quando a gente considera o contexto, sono, rotina, fase, estímulos, a situação deixa de parecer um erro pessoal. O bebê é um ser inteiro, não apenas alguém que precisa comer em horários exatos. Outra coisa que machuca silenciosamente é a comparação. Ouvir que o bebê de outra pessoa come tudo pode fazer você duvidar de si mesma. Mas cada bebê tem o próprio ritmo, a própria personalidade, a própria relação com a comida. O desenvolvimento não é uma corrida. Quando a comparação entra na mesa, a confiança da mãe diminui. E quando a confiança diminui, tudo fica mais difícil. Olhar para o próprio bebê, em vez de olhar para o lado, transforma a experiência. Você começa a perceber pequenos avanços que antes passavam despercebidos. Também é importante lembrar que comer não é só nutrir, é aprender. O bebê está descobrindo texturas, sabores, movimentos, sensações. Mesmo quando parece que comeu pouco, pode ter aprendido muito. Quando a mãe muda o foco do resultado para o processo, a refeição fica mais leve. Nem toda refeição precisa ser perfeita para ter valor. Alguns dias serão de descoberta, outros de mais aceitação, outros de pouca vontade. E tudo bem. Talvez a verdade mais importante seja esta. Quando a mãe consegue ficar um pouco mais tranquila, a refeição costuma mudar junto com ela. Não porque ela precisa ser perfeita, mas porque o bebê sente o ambiente. Quando o clima fica mais leve, ele se sente seguro para explorar. Muitas mães percebem que a mudança começou quando decidiram tirar o peso daquele momento, parar de contar colheradas, aceitar que alguns dias seriam diferentes, respirar fundo quando o bebê recusava. E aos poucos, o bebê começou a se aproximar da comida com mais naturalidade. Você não precisa acertar tudo. Pequenas mudanças já fazem diferença. Às vezes, o bebê não precisa de mais insistência. Precisa apenas sentir que está tudo bem. Quero te deixar uma pequena prática para experimentar já nas próximas refeições. Antes de começar, faça uma pausa curta, respire fundo e diga para si mesma: hoje eu não vou medir essa refeição pela quantidade. Apenas ofereça e observe. Se comer pouco, tudo bem. Se só explorar, tudo bem também. Quando a pressão sai de cena, muitas vezes o bebê se aproxima da comida por conta própria. Não porque foi convencido, mas porque se sente seguro. Essa é uma pequena vitória possível, um primeiro passo para transformar a experiência dentro da sua casa. Agora imagina como pode ser quando esse peso começa a diminuir. A refeição deixa de ser um teste diário e vira apenas mais um momento do dia. Você senta um pouco mais tranquila. O bebê sente isso. Aos poucos, pequenas evoluções aparecem. Um alimento aceito, um momento mais leve, menos frustração no final. Esse futuro não é mágico e não acontece de um dia para o outro. Ele é construído com paciência, gentileza e confiança. E começa quando a mãe decide se olhar com mais carinho. Se você chegou até aqui, eu espero que esteja se sentindo um pouco mais leve. A ideia não era te ensinar uma fórmula perfeita, mas te lembrar que você não está sozinha e que a culpa não precisa acompanhar a hora da refeição. E se você sentir que precisa de um apoio mais tranquilo para atravessar essa fase, eu deixei um guia pensado justamente para ajudar mães a viverem esse momento com mais segurança e menos pressão. Ele está na descrição, caso você queira continuar esse caminho comigo. Sem pressa, sem cobrança, apenas como um apoio extra. Obrigada por estar aqui, por cuidar com tanto amor e por continuar tentando, mesmo nos dias difíceis. Você está fazendo o melhor que pode, e isso já é muito.